E estamos ainda nesse formato Arena, trazendo os desdobramentos desse período pós-eleitoral. Como, por exemplo, vendo as tentativas do presidente eleito Lula de atrair diversos partidos para a base do novo governo. Entre eles, claro, o PSD. A legenda liberou os filiados no segundo turno para escolher o apoio nas eleições presidenciais. E com o fim das eleições, o partido passou a ser muito cobiçado para integrar a base governista. Foram 42 deputados federais eleitos e 11 senadores. Quem conversa com a gente agora para falar sobre essa adesão à base governista e também sobre o gabinete de transição é o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Presidente, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. E é claro que a primeira pergunta que eu faço para o senhor é, como um político experiente, bastante rodado já, e que sabe o peso de cada palavra, qual teria sido o objetivo do presidente eleito Lula com esse discurso que provocou tanta reação no mercado hoje? Boa noite mais uma vez. Boa noite, uma alegria estar conversando com vocês, com todos aqueles que nos acompanham. Bom, primeiro registrar que o PSD, ele não ficou neutro no segundo turno, ficou neutro no primeiro turno também. Nós tentamos ter uma candidatura própria, ensaiamos a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o tempo acabou o Rodrigo entendendo que o seu papel junto à presidência do Senado era mais importante nessas eleições. Aliás, o tempo mostrou que ele acertou na sua decisão, ele foi muito importante na condução dos trabalhos do Congresso nesse período eleitoral. Ensaiamos outras pré-candidaturas, não deu certo, liberamos e dentro do partido nós tivemos aqueles que apoiaram a candidatura do presidente Bolsonaro, o diretório de São Paulo aqui em São Paulo apoiou o Tarcísio, que estava apoiando o presidente. Nós tivemos diversas lideranças que apoiaram a candidatura do presidente Lula, a questão da Bahia, a questão do Amazonas, do estado do Nordeste, ainda o governador Ratinho com o presidente Bolsonaro. Então, isso nos permitiu agora, depois dos resultados, aceitar um convite do governo para que pudéssemos conversar sobre governabilidade. Estive com a presidente Gleisi, ela nos convidou para integrar o conselho político, que é composto dos presidentes dos partidos da base. Eu aceitei. Imediatamente indiquei para me representar nesse conselho o deputado Antônio Brito, que é o nosso líder na Câmara dos Deputados, e ela também nos convidou para integrar o governo de transição. Como nós prestigiamos um deputado federal, portanto a bancada federal, através do seu líder no Conselho Político, para o governo de transição, nós indicamos 4 senadores que foram muito atuantes da campanha do presidente Lula. O senador Otto Alencar, Omar Aziz, Carlos Fávaro e Alexandre Silveira. Dessa maneira, esperamos contribuir para a governabilidade, para um país melhor, mais pacificado, e com isso podermos superar as grandes dificuldades, desigualdades por que passa o país. Em relação à questão da condução da nossa economia, seja as manifestações do presidente Lula, da sua equipe, eu acredito, Márcio, que nós precisamos aguardar um pouquinho para avaliarmos o resultado dessas manifestações, porque são meras manifestações, nós não temos nenhuma decisão de encaminhamento desse governo. Daí sim nós podemos nos manifestar, e também o mercado que vive dessas oscilações do dia a dia. O mercado é algo que trabalha em paralelo com a ação política, com a condução política. Ele oscila com muito mais facilidade, mas eu acredito que antes de termos decisões de encaminhamento quanto à pauta econômica, nós teremos dificuldade de fazer uma avaliação. Yuri Pita tem uma pergunta. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, presidente. Prazer falar com o senhor novamente. Ainda nessa questão da repercussão do discurso do presidente eleito Lula, tanto ontem quanto hoje, mas principalmente o de hoje, e das sinalizações que só vão ser feitas provavelmente depois que Lula voltar da COP em relação a ministério, em relação a nomes. E tudo se caminha para ser um nome político e vinculado diretamente a Lula. Como o senhor imagina que esse tipo de escolha de um ministro, provavelmente da Fazenda, com um perfil político e próximo a Lula, como isso pode ser mais palatável ao mercado? É repetir a fórmula que foi com o Antônio Palocci, de ter uma camada técnica nas secretarias abaixo do ministro de respaldo do mercado, mas tendo um nome de confiança do presidente? Olha, Yuri, muito boa pergunta. Eu vou lembrar aqui
um ministro político muito bem sucedido nessa fazenda, Fernando Henrique Cardoso, tão bem sucedido que se tornou presidente da República. Vou aqui citar um ministro técnico muito bem sucedido, Henrique Meirelles, que ajudou a transformar o governo Michel Temer num governo com muita credibilidade. Haja vista a própria aprovação hoje do presidente Temer nas ruas, nas pesquisas. Então, essa questão de ser um ministro técnico ou político, o que vai valer muito é a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua capacidade de diálogo com os agentes econômicos, com a política, a sua capacidade de interpretar o que acontece na nossa economia e saber responder essas demandas com eficiência, com sabedoria, com competência. Raquel Landim. Presidente, boa noite, um prazer falar com o senhor também. Presidente, nós temos sentido pouca resistência entre os congressistas, mesmo aqueles de direita, mais liberais. Há um gasto maior, mais excessivo nessa PEC de transição. Mesmo quando se fala em tirar o Bolsa Família de dentro das regras fiscais de forma permanente, não sentimos uma reação dos partidos mais à direita. Como o senhor e o PSD se posicionam? Raquel, a questão não é bem essa. Eu tenho dito sempre que, depois de muitos anos de discussão, talvez de décadas, o Brasil se conscientizou de que a proposta do então senador Eduardo Suplicy estava correta. O Brasil precisava de uma renda mínima. Haja vista que no próprio governo Bolsonaro, algumas semanas atrás, uma proposta de aumento do Auxílio Brasil, até o PT votou a favor. Aí eu vou levar para você a seguinte observação. A maior cidade do Brasil é São Paulo. Modéstia à parte, eu conheço muito bem a cidade. Eu nasci aqui, estudei engenharia e economia numa universidade daqui, a USP. Entrei na vida pública, fui vereador nessa cidade, fui deputado estadual por ela, 2 vezes federal, o prefeito mais longevo da cidade, fui ministro e visito a cidade, visito a periferia, tenho amigos pastores, padres, médicos, professores, amigos pobres, grandes empresários, e eu posso afirmar para você que São Paulo não conseguiria viver hoje sem o Auxílio Brasil. Posso afirmar, as pessoas, a grande maioria delas, estão deixando de passar fome com esse auxílio. Esse auxílio veio para ficar. E a sabedoria desse auxílio é que permite às pessoas procurar um emprego. Porque senão, aquelas mais humildes, elas têm aquilo, têm medo de perder e ficam na insegurança de ter outra atividade, porque aquilo é o sustento da sua criança, do seu nenê, do seu pai, da sua mãe, um idoso. Então, essa discussão, ela é importante, mas ela parte de uma premissa, de que não vai se mexer nesse Auxílio Brasil, que já teve o nome de Bolsa Família, e que hoje comigo mesmo, eu chamo de renda mínima. O Brasil estabeleceu uma... Então, Pois não. Politicamente isso não se discute, a questão é como financiar, via dívida ou via uma reforma tributária? Bom, nós temos um governo que ainda não começou. Eu disse agora há pouco, quando o Márcio dirigiu uma pergunta a mim, que o governo dá indicativos de um projeto, não tem nem ministro escolhido, portanto, eu me reservo o direito sim, de fazer críticas, porque a minha vida está pautada em ter liberdade, independência, qualquer que seja o governo, sendo eu da base ou não, para me manifestar. Mas eu acredito que o primeiro passo está correto, é o apoio do Congresso para manter esses benefícios sociais. Vamos aguardar o segundo passo, para que a gente possa entender qual será a condução do governo na política econômica. Quem serão os responsáveis pela política econômica? Daí sim, nós vamos ter mais condições de fazer as nossas críticas e também os nossos elogios. Presidente, quem faz a pergunta agora é Felipe Moura Brasil, direto do Rio de Janeiro. Felipe, por favor. Boa noite, presidente. Prazer falar com o senhor. Meus colegas já trataram de assuntos nacionais. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o Rio de Janeiro também, mas são os dois assuntos. Nos últimos dias, houve a notícia de que o senhor teria reivindicado 2 ministérios nessa negociação com o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Pedro Paulo, que é muito próximo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, teria algum tipo de cargo nessa negociação. Queria só que o senhor esclarecesse esse mapeamento que eventualmente esteja na cabeça do senhor.
e se isso é uma retribuição também ao apoio do atual prefeito Eduardo Paes à campanha do Lula. Bom, em primeiro lugar, posso dizer a você que o PSD jamais vai pautar decisões suas atrelando essas decisões à conquista de cargos. Isso é fisiologismo puro. Você pode ver que pela governabilidade, por conta de importantes lideranças do partido já terem apoiado o presidente Lula, nós já nos definimos por integrar a base. Então, não tem condição. Não é? Agora, um partido que está na base é mais do que natural que no futuro você discuta a participação através dos líderes, das bancadas, até porque governar é escolher as pessoas que vão nos governar, senão o país tinha donos. Para isso existe cargo de confiança, que trocam de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos. Em relação ao prefeito Eduardo Paes, um dos quadros mais qualificados do país e, portanto, do nosso partido, ele tem um peso importante dentro do partido, mas a decisão é partidária, é colegiada, ela não é com o Estado, não é com o líder, é um partido muito democrático internamente, todos compartilhando. Se tivermos a oportunidade de ser convidados do partido para indicar um ministro, através da Câmara dos Deputados, inquestionavelmente o Pedro Paulo é um dos deputados mais bem preparados, não por conta das suas ligações, porque ele é bem preparado. Já ocupou diversos cargos públicos, em todos eles se saiu muito bem, é inteligente, boa formação, portanto, mais do que adequado um convite que possa vir do governo federal para que ele seja ministro. O partido, se vier esse convite a ele em alguma oportunidade, desvinculado da questão de apoio, o PSD vai aplaudir. Nós ainda temos tempo para mais a pergunta de Thaís Arbex, direto de Brasília. Boa noite, presidente. Presidente, o senhor citou há pouco os nomes indicados para compor o gabinete de transição, especificamente dos senadores Otto Alencar, Omar Aziz, Carlos Fávaro e Alexandre Silveira. Eles não só estarão nesse governo de transição, no gabinete de transição, mas têm sido peças fundamentais no debate sobre a PEC da transição. Há pouco eles estavam, por exemplo, na residência oficial do presidente Rodrigo Pacheco, também do PSD. A minha pergunta é: o quanto que o PSD será fundamental para que essa PEC não seja uma porteira aberta para gastos, que o PSD seja uma espécie de âncora fiscal para essa PEC? Eu posso lhe afirmar que a nossa postura é de responsabilidade fiscal e não vai mudar em relação a essa PEC. Então, nós vamos ter o cuidado de aguardar os desdobramentos do seu encaminhamento, não é? Uma manifestação maior, mais ampla do governo do que será a sequência dessa PEC para termos os nossos posicionamentos de bancada, parlamentar, partidário e o meu também pessoal. Eu estou entre aqueles que estão associados à tese de muito cuidado na condução dessas questões. Precisamos encontrar uma saída para essa importante questão social, mas precisamos também pensar com uma prioridade muito grande na questão do equilíbrio fiscal. Muito obrigado, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, presidente. Boa noite, um abraço para todos. Muito obrigado.